Olá, boa noite a todos. Vamos estar iniciando mais uma transmissão. Vamos estar ministrando a palavra de Deus daqui a pouco. Esperar ver os irmãos que estão chegando. Missionária Tânia já chegou. Seja bem-vindo, missionário Tânio. Glória a Deus. Vamos ver mais quem está chegando. Irmã Conceição. Pai Senhor, irmã Conceição. Dá um abraço aí no irmão Paulo. Como é que está o som aí? Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Brizola, meu companheiro lá, Cabo Frio. Como é que está o som? Como é que está a imagem? Maurício, seja bem-vindo, Maurício. A paz do Senhor. Som e imagem, como é que está aí, Brizola? 5/5? Boa noite, Brizola. Alguém dá para reportar aí, som e imagem, como é que estamos? Gustavo, como é que está o pessoal em Tombos aí? Um abraço a todos de Tombos. Irmã Jussara, paz do Senhor, irmã Jussara. 5/5, ótimo. Rita, paz do Senhor, Rita. Dá um abraço aí no Eli Júnior. Tá frio aí em Juiz de Fora? Já temos gente de Juiz de Fora, temos gente de Cabo Frio. Obrigado, Rita. Irmã Genira, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Delamário, meu sobrinho lá de Fortaleza. Boa noite, Delamário. Um abraço. Dá um abraço aí nos teus pais aí, na tua mãe, no teu pai, teu irmão. Pastor Manuel Degado, meu grande mestre, meu professor por excelência ali em Cabo Frio, Sé Forte, Cabo Frio, bons tempos. Igreja Porto do Carro. Um abraço, pastor Manuel, seja bem-vindo. Deus abençoe. Irmã Conceição, obrigado, irmã Conceição. Gustavo, ok, Gustavo, obrigado. Pai do Senhor, irmã Conceição. Como é que tá Paulinho e Mateus lá? Como é que eles estão lá na Figueira? Ali Maçambaba. Presbítero Márcio, a paz do Senhor, presbítero Márcio. Um abraço, seja bem-vindo. Patrícia, um abraço, Patrícia. Tudo na paz, Patrícia? Como é que tá a juventude aí? Martins Soares. Pessoal de Manhuaçu. Presbítero Márcio. Tá pedalando bem, presbítero Márcio. Tô só acompanhando ali as fotos. Tá muito frio aí, Patrícia? Martins Soares, Manhuaçu. Glória a Deus. Estão todos bem, estamos aqui na casa deles. Ó, um abraço, dá um abraço deles aí. Pastor Sérgio, seja bem-vindo, pastor Sérgio. Um abraço, Mateus, um abraço aí, Paulinha.
Deus abençoe vocês. Pai do Senhor, pastor Sérgio. Glória a Deus. Esperar mais uns 2 minutinhos para a gente começar o texto. Vamos ver quem está chegando mais. Débora Mota, seja bem-vindo, Débora. Marcinho do Prado, seja bem-vindo, Marcinho. Etelane, um abraço, Etelane. É você mesmo, Etelane, não é fácil não, hein? Etelane, você e mais 2 pessoas disseram isso para minha vida. Você foi a primeira. Tem mais 2 que falaram. Pastor Geraldo, um abraço, Pastor Geraldo. Pessoal lá de Itanhandu, da Wesleyana, Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor Sérgio. Glória a Deus. Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Um abraço. A paz do Senhor. Bom, vamos ler então o texto da palavra de Deus. Pastor Leonardo Malaquias, um abraço, pastor Leonardo Malaquias. Dá um abraço do pessoal aí. Valadares. Que bem. Irmã Lúcia, seja bem-vinda, irmã Lúcia do Prado. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Leonardo Malaquias. Amém, irmã Fátima. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aí à mão, Orlando, seja bem-vindo, meu companheiro, turma Lima. Um abraço. Tamo junto, mais uma noite abençoada, amém. Glória a Deus. Esperar daqui a pouco esse da Silva. Olha, acabei de falar, da Silva entrou. Da Silva, um abraço. Outro companheiro aí da turma Lima, dá um abraço na Socorrinha. José Jorge de Castro, rapaz, que bênção. A turma Lima tá em peso, hein? Já tem 3 companheiros da turma Lima. Eli Júnior, um abraço. Jorge, quanto tempo, hein? Como é que tá Fortaleza e Vanderleia? Raquel, um abraço, Raquel. Dá um abraço aí no Renivan. Glória a Deus. Edivaldo, um abraço, Edivaldo. Seja bem-vindo. Boa noite para você também. Boa noite a todo o povo de Deus. Glória a Deus.
Que bênção, hoje nós temos. Boa noite, Raquel, a paz do Senhor. Temos o Orlando, temos o da Silva e temos o George. Joanito, um abraço, Joanito. Seja bem-vindo. 3 companheiros da turma Lima. São 45 anos, vai para 46. Agora em agosto, acho que é 24 de agosto, não é, Orlando? Se não me falha a memória, da Silva, Joyce, refresca a minha memória aí. Em agosto a gente concentrou, eu acho, faz 46 anos, não é isso? Me ajuda aí. Para aquele período de adaptação de 3 semanas. Irmã Marina, seja bem-vindo, Marina. Cadê o Milton? Está assistindo aí o Milton? Um abraço, Anito. Manda lembrança aí pro teu pai aí, o nosso grande técnico daquela equipe ali em Duque de Caxias, na Vila Operária. Eli Júnior, um abraço. Então pastor Eli, um abraço, Eli. Deus abençoe. Andréia Moreira, Isabel Cristina, um abraço. Tainá, seja bem-vinda, Tainá. Um abraço. Vamos ler então a palavra de Deus? Se você está com a sua Bíblia, abre ela aí, 1 Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Se você não está com ela em mãos, nós vamos estar fazendo a leitura. 46 anos, é isso mesmo. 26 de agosto é 24 de agosto, da Silva. Me lembra aí, acho que é 24 ou é 26 de agosto, um desses 2 dias, nós concentramos. Amém, Tainá? É uma vida, né, da Silva? 46 anos. Robson, a paz do Senhor, Robson, seja bem-vindo. Bom, vamos então ler. Desculpa aqui, irmãos, estou apanhando o marcador da Bíblia que caiu. 16 de agosto, é isso mesmo, da Silva? 16 de agosto, 46 anos de muita história, muitos fatos, muitas alegrias, muitos momentos de dificuldade, cada um depois que foi distribuído, mas estamos aqui, estamos de pé, glória a Deus. Quem? Sarmento também, seja isso. Dá um abraço aí na Luísa. 16 de agosto. Bom, 1 Pedro, então, capítulo número 5. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do versos 1 até o verso de número 9. E vamos dar uma rápida explanação acerca desse texto, que ele tem uma grande influência nos dias atuais, nos dias da igreja, a igreja do momento. A palavra, ela diz que ela se renova a cada manhã, né? Ela é viva e eficaz. Sarmento, um abraço, Sarmento, um abraço na Luísa, nas meninas. Tá certo? Bom, a palavra de Deus diz assim, vamos ler. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo de número 1 até o de número 9. Preste atenção, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles,
e testemunha das aflições de Cristo, e particularmente, desculpe, irmãos, participante da glória. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Bom, esse é o texto que nós vamos trazer nessa noite. Luísa, seja bem-vinda, Luísa. Dá um abraço aí no Sarmento aí. Chegou bem na hora da leitura da palavra. Então, esse é um texto que nós vamos debruçar em cima dele. Vamos trazer algumas colocações e eu espero que os irmãos possam participar, possam colocar seus comentários, os irmãos têm liberdade para mencionar alguma coisa, escrever algo aí, tá certo? Falando acerca do texto no momento que estivermos ministrando essa palavra. Eu coloquei um tema para essa mensagem desta noite. Hermano, seja bem-vindo, hermano. Hermano, meu cunhado lá em Fortaleza. Dá um abraço na minha irmã Ginaldo, no pessoal aí. Boa noite para vocês todos aí de Fortaleza. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Eu coloquei um título para essa mensagem. O seguinte título: Como devo proceder no dia a dia? Vou repetir. Como devo proceder no dia a dia? Nós vamos ver, com base nesse texto que nós lemos, com base na palavra de Deus, algumas orientações acerca de procedimentos, onde se faz necessário. Como devo proceder no dia a dia? É uma pergunta que o texto responde, ok? Então nós vamos sempre lembrando, é bom sempre lembrar, Deus é viva e eficaz. Então ela produz, ela está em constante movimento, ela está sempre renovando a nossa esperança, renovando as nossas forças, sempre falando conosco. Ela é eficaz, ela é atual. A palavra de Deus é atualíssima, né? Ela se renova a cada manhã e ela é viva e eficaz e ela sabe, ela tem um objetivo para aquilo que apraz. Então, como devo proceder no dia a dia? O texto que nós lemos, se nós olharmos aqui, a leitura que fizemos, ele é bem claro naquilo, no que diz respeito a quem é dirigido essa palavra. Para quem Pedro estava dirigindo essa palavra?
E o texto deixa claro que essa palavra, desculpe, ela é dirigida aos presbíteros que, na ocasião, Isabel, seja bem-vindo, tinha o peso do pastor de hoje. Pedro estava se dirigindo aos pastores. O entendimento dessa palavra, quando ele dirige aos presbíteros, ele está se dirigindo aos pastores. E depois, em dado momento, a partir do versículo 5, versículo 6, ele muda um foco já para os mancebos, os jovens, os adolescentes, mas que tem um sentido amplo. Essa palavra tem um sentido amplo para toda a igreja, para a igreja dos dias de hoje. Senão nós vamos ver se não tem uma aplicação direta para a igreja como um todo, para a liderança, para os jovens, quando ele chama de mancebo, tá certo? E por que não dizer para a igreja toda? Bom, no versículo de número 1, versículo 1, que nós lemos, Pedro, ele como um presbítero, ele fala isso como um pastor, ele chama a atenção, ou seja, o texto diz, admoesto-vos, chama a atenção, que é igual advertir de alguma falta, repreender, lembrar, avisar aos colegas. Então o versículo número 1, isso, quando ele diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então Pedro, como um presbítero, que é a equivalência de pastor, irmã Sandra, seja bem-vindo, irmã Sandra, pastor José Roberto, pessoal de Tombos, seja bem-vindo, a Igreja Wesleyana de Tombos. Então Pedro, como um pastor, ele diz presbítero, mas pastor, ele deixa claro que ele era um presbítero, um pastor, testemunha das aflições de Cristo. Adriana Farias, seja bem-vinda, Adriana. Então Pedro está dizendo, deixando claro, que ele era testemunha das aflições de Cristo, ou seja, em outras palavras, Pedro estava enviando para os seus companheiros pastores, presbíteros, pastores, uma palavra de exortação, uma palavra de admoestação, uma palavra de chamamento de atenção, uma palavra de reprimenda. Pedro ele dizia que eu sou presbítero como vocês são. Aí ele diz que um presbítero testemunha das aflições de Cristo, ou seja, em outras palavras, ele queria dizer, olha, eu não sou qualquer um presbítero, eu não sou qualquer um pastor, eu não sou qualquer pastor, qualquer dirigente, qualquer presbítero, não sou. Eu sou um presbítero testemunha das aflições de Cristo, ou seja, eu não sou um presbítero, um dirigente, um pastor apenas teórico, eu não sou. Eu não sou uma pessoa apenas de ouvir falar, não, eu não sou. Mas eu sou um presbítero que eu vi, eu sou um presbítero que eu participei, eu sou um presbítero que eu estive junto. E é bem verdade, e aí ele pode até, os irmãos sabem muito bem disso, perfeitamente, e todos aqueles naquela época sabiam, seus companheiros, dirigentes, presbíteros, pastores, aqueles líderes de congregação, ele estava deixando claro que ele era um presbítero testemunha. Aqui o versículo 1 diz isso, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, ou seja, eu fui testemunha
das aflições de Cristo Jesus, e eu agora que vai vir pela frente. Ele também diz, ele deixa claro que vai ser participante. E ele, com isso, a gente pode entender que ele não era apenas um presbítero, um pastor teórico, tinha muita teologia, muito conhecimento, não, mas ele está dizendo que ele testemunhou, que ele foi participante, ele viu, ele esteve presente. E aí ele pode até, como era do conhecimento de alguns, dizer assim, olha, é bem verdade que eu neguei ao meu Senhor. Eu neguei o meu Senhor por 3 vezes, mas me arrependi e Ele me perdoou. E eu estou aqui, eu estou de pé. Então Pedro, ele deixa claro a sua posição, a sua condição, quando ele declara, e testemunha das aflições de Cristo. Uma coisa, irmãos, é você ver, é você ouvir alguém falando, ouvir diretamente alguém falando, ou ver o fato com seus olhos, tá certo? Você está presenciando aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ouvir falar. Olha, o que Jó fala no final do seu livro, falando para Deus. Ele diz, com o ouvir dos ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. É diferente quando a gente vê. E Pedro está dizendo, Pedro deixa claro a sua posição, a sua condição, quando ele declara, e testemunha das aflições de Cristo. O testemunho, irmão, todos sabem disso. Quando chama uma pessoa para testemunhar, é porque ela tem algo a falar, ela viu. É porque ela ouviu algo. Então, por isso que o nome diz testemunha. É alguém que viu ou alguém que ouviu um fato. Alguém que presenciou uma cena, estava vendo com a sua visão, estava próximo, estava atento aos fatos, ou ouviu alguma palavra, ouviu alguém dizer, presenciou, vendo e ouvindo. Isso é testemunha. E normalmente elas são chamadas a um processo, a uma lide, a uma situação na justiça, e a palavra da testemunha, ela tem, inclusive, há um juramento de dizer a verdade. Porque se a pessoa mentir, ela estará sujeito às penas previstas na lei. Então Pedro deixa claro, ele não era um presbítero qualquer. Ele deixa claro que ele era testemunha das aflições de Cristo, viu todo o sofrimento de Cristo, ele viu as pregações de Cristo, ele andou com Cristo. Como eu falei, que alguns podem até querer apontar e dizer, mas você negou a Cristo 3 vezes. Sim, eu neguei, é verdade, mas eu me arrependi, Ele me perdoou, eu estou aqui de pé para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui firme, eu não morri, eu estou pronto, agora estou pronto para fazer a obra de Deus. Então é nesse sentido que, como Pastor Marder, seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço, Inazilinda. Você está mandando bem ali na sua live, hein? Deus abençoe vocês. Zelinda no violãozinho aí, mandando ver, uns louvores bonitos, abençoados. Deus abençoe vocês, tá? Um abraço. Então, como eu estava falando, não é um presbítero qualquer, não é um pastor qualquer, tá certo? É um pastor com experiência de vida, com testemunho de vida. Ele não é apenas teórico, porque nós temos que ter alguma coisa aconteceu, nós temos que falar, nós já presenciamos situações em que isso vai contando, vai pesando, para poder a gente passar a experiência para os novos que estão iniciando. Juninho, seja bem-vindo, Júnior. Dá um abraço aí na tua mãe. Então, Pedro era esse tipo de presbítero, esse tipo de pastor,
experimentado, porque ele diz, ele deixa claro e testemunha das aflições de Cristo. Ele esteve do lado, ele sofreu. É tanto que ele negou, ele viu o sofrimento do mestre, ele viu o mestre sendo preso, conduzido, ele acompanhou a largo, de longe, e ele estava afastado na ocasião que o anjo manda avisar. Jesus manda avisar, manda Maria, avisa Pedro, avisa meus discípulos e a Pedro, ou seja, Jesus não havia desistido dele. É esse homem que teve experiência, que teve uma queda, mas se levantou, foi restaurado. E ele está escrevendo agora para os demais presbíteros, para os demais pastores, que o entendimento na época de presbítero e pastores é o mesmo. Então ele deixa clara a sua condição, que não é um presbítero qualquer, não é apenas um presbítero teórico, não. Ele tinha experiência de vida e ele participou, ele era testemunha das aflições de Cristo. Amém, irmãos? Então a gente precisa deixar claro essa questão de um homem que está dirigindo uma palavra a outros de orientação, e esse que está dirigindo essa palavra de orientação, ele não é qualquer um, é um presbítero, é um pastor, é um dirigente que tinha experiência de vida e experiência no Evangelho. Ele foi testemunha de Cristo. Bom, então essa é a introdução dele, da mensagem que ele passa para os presbíteros. Aí a gente chega no versículo número 2. A gente chega no... Por isso que é bom, irmãos, ó, é claro que eu entendo, irmãos, o ministério pastoral, como outros. Vou fazer aqui uma comparação para entendimento com relação a profissões, por exemplo. A profissões. A Alba entrou, Tânia? Bom abraço ao pessoal aí de Caxias. Tá? Glória a Deus. Um abraço, Alba. Tá? Há quanto tempo? Mas então, fazendo uma comparação, a função pastoral, e a gente vê uma profissão. Bom, só para os irmãos terem ideia, quando um pastor está iniciando seu ministério, assim como qualquer outra profissão, apesar de que o pastoreio não é profissão, deixar claro isso, é um chamado de Deus, tá certo? São pessoas separadas por Deus, que atendem a um chamado de Deus, um chamado divino, e não é fácil. São profissões, por exemplo, o médico, o pedreiro, vamos pensar no pedreiro. O pedreiro vai fazer a primeira construção ali, ele começa como servente, ajudante, e ele vai aprendendo, vai vendo, mas certamente ele comete muitos erros no início da sua profissão de pedreiro. Às vezes a parede fica um pouco torta, aí depois tem que tirar na massa, depois o pintor tem que tirar, às vezes a mistura da massa não ficou perfeita, e aos poucos ele vai se aperfeiçoando, ele vai ficando bom. Tem uns que já começam bons, tem uns que já começam, assim como pastores, tem pastores que já começam o ministério de forma extraordinária, mas tem outros que apanham no início, né? Mas vão amadurecendo, e o objetivo é que eles se tornem experientes. E Pedro declara aqui, e testemunha das aflições de Cristo. Silane, seja bem-vindo, Silane. Então o que acontece? Quando Pedro fala isso, Pedro já não era um presbítero qualquer. Pedro ele já tinha experiência para poder exortar, para poder admoestar os demais presbíteros. Então isso é importante e a gente deixa claro. Aí a gente vê Pedro falando qual era essa admoestação, qual era essa repreensão. Pedro ele dá uma introdução dizendo sobre a condição dele, um presbítero experiente, um presbítero testemunho das aflições de Cristo. Então quem testemunhou as aflições de Cristo adquiriu experiência, viu como é que Cristo fazia
Cristo procedia. Quando a gente anda ao lado de um pastor experiente, um profeta, Eliseu andando ao lado de Elias, vai aprendendo como proceder. É bem verdade, tem alguns que não aprendem nunca, como por exemplo Geazim, né? Via como que Eliseu fazia, mas o que que ele fez? Fez o contrário, acabou pegando lepra. Infelizmente tem também. A gente não pode dizer que isso não acontece. Acontece sim. Mas o fato é que Pedro, com a sua experiência, ele diz qual é a reprimenda, ele diz qual é a repreensão, ele diz qual é a admoestação, porque eu falei para os irmãos que a admoestar é repreender, é chamar a atenção. E nesse versículo 2 nós vemos Pedro falando qual era essa admoestação, qual era essa repreensão e qual era? Apacentai o rebanho de Deus. E ele diz como é que tem que ser. Olha, apacenta o rebanho de Deus. Aí eu quero também abrir um parênteses aqui para falar sobre o ministério pastoral. Eu penso, é uma posição minha, não quer dizer que seja o correto, mas eu penso que funciona mais ou menos assim. Nós temos a função de um médico. O médico, quando ele se forma, aí ele depois vai para a residência médica para ele se especializar numa área. Tá certo? O médico, ele acabou não sei quanto tempo mais, vai ficando nos hospitais treinando, mas ele vai se especializar em ortopedia, dermatologia, cardiologia, oftalmologia, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica. Os caras vão se especializando. E tem os clínicos gerais. Então, existem pastores, e isso eu digo por experiência, que eles são muito bons em determinadas áreas ou numa área específica. É como se fosse assim um excelente cardiologista. Mas ele não é bom em outras áreas, até porque existem as especialidades. Mas eu penso que o pastor, e aqui Pedro deixa claro isso, quando ele está exortando os demais colegas, presbíteros, que o entendimento é o mesmo, ele está exortando para dizer, olha, apacentai o rebanho de Deus. Para mim, o pastor, ele tem que entender um pouco de tudo. Ser bom em todas as áreas, excelente em todas as áreas. Um pastor com revelações, um pastor com o dom de profecia, um pastor de muita oração, um pastor de muito evangelismo, um pastor de muitas visitas, um pastor de muito social, um pastor muito amoroso, enfim, é difícil pegar um pastor que tenha todas essas características para que ele possa desenvolver. Ele sobressai mais uma ou outra área no ministério dele. Mas uma coisa, eu penso, irmãos, que se o pastor não souber apacentar, olha, ele pode ser um excelente profeta, ele pode ter revelações, visões, ele pode ser um bom administrador, ele pode ser de muita oração, ele pode ser de muita visitação, mas se ele não souber apacentar o rebanho de Deus, vai ficar difícil. Por isso que eu comparo o ministério pastoral com a função médica de um clínico geral. Ele entender de tudo. Ele tem que saber pregar, tem que saber orar, ele tem que saber visitar, ele tem que saber ação social, dedicação, ele tem que visitar, ele tem que saber louvar um pouco, enfim, ele tem que saber uma série de atividades diárias específicas do ministério, mas acima de tudo,
se ele não souber apacentar, vai ficar difícil para ele conduzir o rebanho de Deus. E Pedro já exorta, Pedro já começa chamando a atenção. O primeiro aspecto que ele diz da admoestação e repreensão, qual era? Apacentai o rebanho de Deus. Ponto. Fica bem claro. Olha, vocês apacentem o rebanho. Aí ele dá algumas características, como é que tem que ser. Pedro, ele dá as características. E aí você pode pensar no seu pastor atualmente, ou nos pastores que você já foi pastoreado. Normalmente as pessoas lembram de características dos seus pastores. Normalmente a ovelha lembra. Porque cada um deixa uma marca. E o bom é quando nós deixamos marcas extraordinárias, bons legados extraordinários. Não é nada agradável quando a gente deixa um legado negativo, quando a gente deixa marcas negativas nas ovelhas. Isso não é bom. E Pedro está dizendo aqui, apacentai o rebanho de Deus, e ele diz como é que tem que ser. Porque o texto diz que o rebanho é de Deus. O rebanho não é do pastor. O rebanho não é meu, não é de qualquer pastor. O rebanho, o texto é claro. Pedro deixa claro que esse rebanho tem dono. Esse rebanho tem um cabeça, que é o dono. E esse rebanho é de Deus. Então, tenha cuidado desse rebanho, tendo cuidado, você tem que cuidar como conduzir esse rebanho. Aí ele vai dando mais características, não por força. O que eu entendo isso? Que não é por violência, não é no grito, não é por ordem, eu quero assim, quem manda aqui sou eu. Não é nada disso, não é por força. Não é por violência. E você pode estar pensando nos pastores que passaram pela sua vida, pode ser que um ou outro tenha agido assim, o que Pedro estava recomendando para não fazer. Quando Pedro escreve isso é porque devia estar acontecendo nas igrejas. E ele diz, apacentai o rebanho de Deus, tendo cuidado dele. Você tem que cuidar direitinho do rebanho de Deus, porque é de Deus, não é seu. Não é por força, não é por violência, não é no grito. Não é. Júlio, seja bem-vindo, Júlio. Dá um abraço na Karine aí. Então é assim. Aí ele diz, mas é voluntariamente. Olha que diferença. Infelizmente, como eu falei das características de um pastor, pode ser que um outro grite. Pode ser que um outro diga, quem manda aqui sou eu quero dessa forma. Mas Pedro diz que é voluntário, tem que ser espontâneo. O que é uma coisa espontânea? Uma coisa que acontece, uma coisa natural, tem que ser com alegria. Quer dizer que quando a pessoa é voluntária, ela faz a coisa melhor. Por exemplo, vamos pensar na igreja. Vamos pensar na igreja. É isso mesmo, concordo. Pagou outro preço, foi Jesus. Claro, isso. Ele é o dono do rebanho. Nós somos apenas dispenseiros e por um momento. E ele remove, ele coloca, ele que tira. Em determinado lugar. Estou aqui off hoje, pastor, recebendo mais. Amém, Júlio? Dá um abraço aí na Karine. Pessoal de Murié. Mas então, voltando, eu costumo dizer, por exemplo, se nós vamos exercer uma atividade na igreja, vamos botar a igreja, estamos falando de igreja. Eu entendo, irmãos, que
se a gente for precisar das pessoas para aquela atividade, se aparecerem voluntários, eu entendo que ser voluntário é melhor. Os irmãos concordam comigo? Por que que eu penso que ser voluntário é melhor? Pode ser que tenha alguém que diga que não. Mas o voluntário, quando ele é assim, pastor, eu faço, pode deixar comigo. Olha, eu preciso de alguém. Vocês lembram que Isaías, quando o Senhor diz assim, a quem enviarei? Isaías estava com lábios impuros, mas ele disse a condição dele, eu estou todo errado, eu estou com lábio puro sim, mas eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia diz que um serafim saiu com a brasa e tocou nos lábios, tirou a impureza dos lábios. Então eu penso que o voluntário é melhor, porque o voluntário, ele se apresentou ao serviço. O voluntário ele diz, ó, eis-me aqui. Melhor que você vai fazer. A pessoa pode até fazer. Rafael, seja bem-vindo, Rafael. Pessoal lá de Tombos, um abraço. É isso aí, Raquel. Então a Raquel também concorda. O Juninho também concorda. É isso mesmo, porque é o seguinte, quando eu digo assim, fulano, você vai fazer isso, eu estou ordenando. E a pessoa, quando ela for desempenhar e ela não desempenhar da maneira que eu gostaria que fosse, e se eu for chamar a atenção dessa pessoa, que ela vai dizer, eu não pedi para fazer isso. Então eu penso que o voluntário é melhor. Quando a pessoa se voluntaria, quando a pessoa diz como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aí sim, a pessoa faz de bom grado, a pessoa se esforça, a pessoa... E outra coisa, se eu for cobrar, eu tenho certeza que a pessoa não se deixa ser cobrada, porque ela foi voluntária, ela vai fazer por onde ela não decepcione. Agora, quando eu escalo uma pessoa, quando eu ordeno uma pessoa, a pessoa faz aquilo de má vontade, não faz aquilo. Então, eu penso que ser voluntário. E Pedro continua dizendo, e não pode ser por torpe ganância. Olha que coisa, irmãos. Aí eu estou falando isso aqui, você está pensando nos pastores que já passaram por você. Tá certo? Quando ele diz que tem que ser voluntário, com alegria. Aí ele diz, e não pode ser por torpe ganância. Não pode apacentar o rebanho de Cristo, o rebanho de Deus, com torpe ganância. O que é torpe? Torpe. Então, torpe significa uma coisa nojenta, uma coisa infame. Olha, e Pedro está dizendo torpe ganância, ou seja, uma ganância repugnante, uma ganância nojenta, uma ganância infame. Não pode, a pessoa não pode pastorear o rebanho de forma torpe, de forma gananciosa. Não pode. Faz as coisas para Deus com alegria. Então, Pedro está dizendo que não pode ser de torpe ganância, não pode ser uma coisa repugnante, uma coisa nojenta, né, infame. Infelizmente, alguns eles enveredam por esse caminho da ganância. Ganância financeira, então, nem se diz. Ganância dos holofotes, do palco, né, das mídias, de tantas curtidas, tantos likes, da fama. Muitos enveredam, então são gananciosos por isso. Dessa forma, mas de ânimo pronto. Ou seja, você está full time, 24 horas, com alegria, com amor, no banho de Deus. Então Pedro, ele tem experiência nessa área para poder falar aos demais presbíteros. Mauro Isabel, seja bem-vindo. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, então, como é que funciona essa questão? Pedro, ele tem experiência para escrever isso aos seus companheiros presbíteros, seus companheiros pastores. E ele diz, mas tem que ser de ânimo pronto. E aí a gente chega
no versículo de número 3. E o versículo número 3 é isso aí: sabedoria de Deus, temor do Senhor. Mauro Isabel Souza, é isso mesmo. E no versículo número 3, olha o que Pedro escreve, irmãos. É uma profundidade, é uma carta pastoral. São orientações preciosíssimas para que Pedro de fé é justamente isso. Ele passou por um processo, ele negou a Cristo, mas ele foi restaurado. As primeiras pregações, 3.000 almas, 5.000 almas, o homem foi um divisor de águas, aquele fato que Pedro negou a Jesus. Mas então aqui ele, com sua experiência, ele está escrevendo, e o versículo número 3 diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Olha que coisa! Você conhece alguém que parece que é dono dos outros, certo? Tem pessoas, amém, o Mauro Isabel, sou presbítero da Unidade Novo Horizonte, Taubaté. Um abraço para os irmãos aí de Taubaté, glória a Deus. Então essa palavra, ela vem de encontro a nós, os pastores, os presbíteros, os dirigentes, porque no versículo 3, Pedro está dizendo: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Olha, nós não temos que dominar aquilo que é de Deus. Como eu já falei, nós somos dispenseiros, nós somos aqueles mordomos, aqueles que estamos tomando conta por um tempo, aquilo que foi confiado a nós. Mas infelizmente, volto a dizer, tem uns que se acham donos, dominadores, onde as pessoas não podem fazer nada, as pessoas não têm liberdade, não têm o arbítrio para decidirem. Alguns chegam ao cúmulo da pessoa só poder resolver determinada questão se pedir autorização a ele. Isso é um absurdo. Tá certo? Então Pedro está dizendo: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. O pastor, ele não é dono. É bom deixar claro: o pastor, o presbítero, o dirigente de uma congregação não é dono. Ele não faz o que quer, não é assim, não é de qualquer maneira. Ele não pode tratar a herança de Deus, as ovelhas, como um bem, como uma propriedade dele, uma propriedade particular, não é dele. A ovelha tem que perceber isso também, porque a ovelha de Deus, então ele não pode tratar essa herança de Deus, que são as ovelhas, como um bem, uma propriedade particular dele. Em 1 Crônicas, capítulo 1, a gente vê Salomão, o Senhor se apresenta a Salomão. Os irmãos vão lembrar desse texto. E quando se apresenta Salomão naquela visão, Deus fala para ele pedir o que ele quisesse. E Salomão então pede sabedoria a Deus para entrar e sair perante o teu povo, esse tão grande povo. Olha que coisa, irmãos. Salomão pediu sabedoria a Deus para entrar nas decisões do rebelde de Deus. E ele diz: eu peço sabedoria para poder entrar e sair perante o teu tão grande povo, o povo de Deus. Esse tão grande povo. Salomão sabia que o povo não era dele. Salomão tinha essa convicção. E é tão verdade isso, é tão forte, que Deus, quando responde a Salomão, Deus fala para ele: como você não pediu bens materiais, riquezas, como você não pediu o mal dos teus inimigos, e outras coisas que alguns sempre pedem, alguns estão de olho em poder, em ganância, em ser famoso, em ficar. Salomão, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar também riquezas e tal, aí, como nenhum outro teve antes de ti e nem depois de ti. Por quê? Porque Salomão sabia que a herança era de Deus, o povo era de Deus. Ele não era dono. Infelizmente, alguns estão tratando o rebanho de Deus como propriedade, tratando-os de qualquer maneira. Não pode, não
assim, Pedro disse, servindo de exemplo ao rebanho. Pronto. Servindo de exemplo ao rebanho. As ovelhas, irmãos, tem que olhar para os pastores. Olha só, isso aqui é forte, hein? Até mania, graças a Deus, né? Mas se a gente olhar, isso aqui faz sentido. As ovelhas têm que olhar para o pastor e desejar ser como ele. As ovelhas têm que olhar para o pastor e ver nele, no pastor, um homem de Deus, um homem de confiança, um homem em que eles podem confiar, um homem em que eles acreditam. Então a ovelha tem que olhar para o pastor e querer ser como ele, até melhor do que ele. Jesus falou para os discípulos, olha, se vocês querem coisas maiores, vocês farão. Então isso não é nenhum demérito, isso não é humilhante para um líder, para um pastor. Uma ovelha sua, de repente, deslanchar e se tornar um grande pregador, um grande apacentador, um grande homem de Deus, muito mais do que ele foi. Ora, mas se aquela ovelha deslanchou, glória a Deus por isso. Aquele pastor contribuiu para isso, aquele pastor foi instrumento de Deus para isso. Então vejam bem, a ovelha olha para o pastor como ele, ou quem sabe até melhor do que ele. Por quê? Porque o pastor é uma referência. E Pedro estava sendo referência nesse momento. Pedro estava escrevendo para os demais presbíteros, que eram pastores, tá certo? Exortando eles quanto ao trato com a igreja, com as ovelhas. Então, o pastor é referência, o pastor é o espelho para o rebanho. O que Paulo chega a declarar numa de suas epístolas? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Olha, Paulo diz assim, olhe para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Infelizmente, irmãos, igreja tem muitas congregações, tem muitas denominações, tem muitas sérias, tem muitos homens e mulheres de Deus, mas também tem muitos aventureiros, tem muitos que querem meter os pés pela cabeça, um domínio do rebanho, um assalto arrancando a lã das ovelhas. Infelizmente tem. Aí Pedro chega no versículo número 4, depois que ele dá essa exortada, depois não pode ser dessa maneira, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí o versículo 4 ele diz assim, olha que coisa, irmãos, olha como é que os pastores têm que observar isso. Olha o que ele diz, e quando apareceu a incorruptível e coroa de glória, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível. Quem é o sumo pastor? Quem é? Jesus. Ele é o nosso sumo pastor. Todos nós temos um pastor, todos nós temos um pastor, mas todos só temos um sumo pastor, Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o sumo pastor. E é isso que Pedro está colocando para os seus pastores. Eu penso assim que Pedro, tomando por base a minha denominação, onde eu sirvo a Cristo, né, nós temos o corpo da igreja, os dirigentes de departamentos, setores, líderes de ministério, nós temos diáconos, a junta, né, o presbitério, nós temos aspirantes a pastores, aqueles que almejam o ministério pastoral, nós temos as missionárias, que faz parte da ordem sagrada da nossa igreja, nós temos os pastores, nós temos os ministros, temos superintendentes distritais, secretários regionais, nós temos bispo, que toma conta de uma região, nós temos várias regiões, e tem um bispo superintendente geral. Então, vejam bem, todos nós temos pastores, eu sou superintendente distrital, SD aqui do distrito de Eugenópolis, tem algumas igrejas que eu supervisiono, mas eu tenho um superior, que é o meu bispo, o bispo Elisiário. Então todos nós, de uma certa forma, nós temos um pastor, todos nós temos um pastor,
Mas todos nós só temos um sumo pastor, que é Cristo Jesus. E é isso que Pedro está colocando para os pastores, né? E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Que benção! Ou seja, o pastor foi aprovado pelo sumo pastor. Então é difícil entender isso. Então Pedro está colocando para os pastores: cuidado com o seu rebanho, trate bem o seu rebanho, não é por força, não é com ganância, não é com ignorância, não é no grito, mas é voluntário, é voluntariamente, não é com torpe e ganância, querendo se dar bem, não, querendo levar vantagem, arrancando a lã da ovelha, não é dessa forma, não é sendo dono, pois as ovelhas são herança de Deus. Pedro está dizendo isso. Portanto, os pastores têm que ser exemplos. Essa é a demonstração de Pedro, a repreensão dos pastores. Por quê? Porque o sumo pastor vai aparecer. Pedro está dizendo, o sumo pastor vai aparecer e todos os pastores vão ter que dar conta. Aí a gente pode, pegar um texto que nos remete lá para Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai a eles, que velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aguinaldo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Um abraço, Aguinaldo. Então veja bem, olha, Hebreus 13:17 diz: obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Primeira coisa, a ovelha tem que obedecer ao seu pastor. Sujeitai-vos ao seu pastor. Aí diz por que a ovelha deve fazer isso. Aí, o autor aos Hebreus, escritor aos Hebreus, está dizendo, obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Eu tenho que obedecer ao meu pastor e eu tenho que sujeitar a ele. Aí, o escritor aos Hebreus diz por quê? Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas dela. Pronto. Aí está a resposta. Então, alguns pastores que Pedro está escrevendo, parece que tem alguns pastores, tipo assim, quem manda aqui sou eu sou o dono, eu faço e aconteça, eu quero dessa maneira, então você tem que me obedecer, tem que sujeitar a mim, mas trata a ovelha mal, grita com a ovelha, arranca a lã da ovelha, é ganancioso, torpe ganância, e não trata a ovelha com carinho, não conduz a ovelha, se aproveita os vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Mas por quê? Porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar contas dela. Aqui está a resposta. Por que eu tenho que obedecer ao meu pastor e me sujeitar a ele? Porque é ele que vela pela minha alma. É ele que vai dar conta de mim diante de Deus. Ele é responsável por mim. Agora eu pergunto para vocês, você pode responder, pode digitar, responder aí. Tá certo? O pastor, ele vai dar conta da alma de um desobediente, uma ovelha desobediente, rebelde? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque o texto diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Então é uma determinação de Deus para nós obedecermos aos nossos pastores e sujeitarmos a ele. Ok? Mas o que acontece? Diz o porquê disso. Claro, Pai, mas por que disso? Porque são os pastores, é isso que Pedro estava dizendo, né? Isso que o escritor dos Hebreus está falando, Pedro estava falando. E Pedro estava falando, porque velo pelas vossas almas como aquele que hão de dar contas por ela. Agora, o pastor vai dar conta de um desobediente? De um rebelde?
Claro que não, porque esse desobediente, esse rebelde está fora da cobertura espiritual de Deus, que Deus colocou sobre a vida dele. Ele está fora da cobertura espiritual. E aí, o escritor aos Hebreus completa dizendo, para que o façam com alegria. Olha, aquilo que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo para os dirigentes, para os pastores, colegas deles, subordinados deles, essas orientações, a mesma coisa que o escritor aos Hebreus está dizendo, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Veja a importância da ovelha obedecer ao pastor, se sujeitar ao pastor. Agora, ao pastor, e não um líder que trata mal a ovelha, que quer arrancar a lã da ovelha, que é ganancioso, querendo se dar bem, querendo a fama, maltratando a ovelha. Não, não é esse, tá certo? Aí diz aqui, mas tem que ser com alegria, porque isso não seria útil. Então, sujeitai-vos a ele, porque velo pelas vossas almas. Agora, vejam bem, o que é velar? Aí a gente precisa trazer uma explicação também. Porque o escritor aos Hebreus diz que a ovelha tem que obedecer o pastor, porque são eles que velam pelas vossas almas. Por quê? E o que é velar? Velar literalmente significa passar a noite sem dormir. Então, um pastor, se for preciso, ele tem que passar a noite sem dormir por causa de alguém. Isso é velar. Ele fica... O pastor, se precisar, velar significa estar alerta, estar vigiando, encobrir, cobrir com o véu, passar a noite junto à cabeceira de um doente para tratar ou cuidar dele. Isso é velar. Velar é estar junto. Então veja a importância disso, irmão. Olha, o pastor tem que fazer isso. Por isso que eu coloco ele como um clínico geral, que ele tem um conhecimento razoável de todas as áreas, mas acima de tudo, o principal dele é o apacentar, porque o apacentamento faz com que ele vele pela alma das ovelhas. Pastor, o senhor pode me levar no hospital? Eu estou sem condições, eu estou sem... Leva, rapaz. Pastor tem que levar. Tá certo? Pastor, o senhor pode vir aqui, é 2h da manhã, não estou conseguindo dormir, estou com muita... Meu filho está vendo vozes, vulto, não consegue dormir. Vai, meu filho, isso é velar. Você é um pastor, um presbítero, um dirigente, é isso que Pedro está dizendo e que o escritor aos Hebreus está falando. Vai lá. É forte mesmo, Júnior. Quando a gente tem esse entendimento da palavra, Deus vai trabalhando na nossa vida, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai amadurecendo. O Júlio esclareceu a noite. Não foi com vocês não, o Júlio, o Karine. A gente sempre fez isso, faz qualquer um. Porque isso é apacentar o rebanho de Deus. Foram muitas noites, até no chão, o missionário dormiu. É verdade. Ninguém sabe disso, vocês sabem disso, você está colocando aí, nós estamos colocando, mas Deus estava vendo. As pessoas não sabem o que você já passou na vida, o que você já contribuiu para a vida dos outros. Mas Deus está vendo, tudo está sendo registrado. Então vejam bem, isso acontece. Aí chega o versículo 5. A gente fez, Júlio, para a glória de Deus, a gente não, ou Karine, a gente não fez para aparecer. É o nosso chamado, socorrer. É o socorro. A Raquel está dizendo a verdade, pastor, eu e minha família sabemos bem que o senhor missionário também fez por nós, amém, Deus seja louvado. Então a gente faz porque é um chamado, por isso que eu digo, não é para qualquer um. Quantas vezes nós fomos chamados na madrugada e fomos atender, mas não é qualquer um que faz isso. Eu já soube de um caso uma vez,
eu não vou dizer que eles vão saber, mas que um membro ligou para o pastor, acho que era 1 e pouco, 2 da manhã, dizendo que o filho dele estava passando mal. Ele disse: irmão, você me ligou essa hora, meu irmão. Não dá para esperar até amanhecer o dia, não. Quando amanhecer o dia, eu vou aí levar seu filho no médico. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, a gente faz isso por amor, a gente faz isso porque Jesus fez por nós. Jesus foi até a cruz por nós. Que maior prova de amor foi essa? Não existe prova maior. Ele se entregou pelas nossas vidas. E nós não podemos fazer, ainda mais quando nós temos condições, irmãos. Pelo amor de Deus. Aí chega no versículo de número 5, nós vemos que Pedro aqui, ele muda um pouco o foco. Raquel, hoje estamos aqui de pé pela honra e glória do Senhor Jesus, por vocês realmente têm amor pelas ovelhas, nossa gratidão imensa. Amém, Raquel, Deus seja louvado, Deus abençoe a vida de vocês, estamos orando por vocês, tá certo? Pode ter certeza disso, estamos orando, Deus há de abençoar, como já tem abençoado, vai abençoar muito mais. Mas o versículo 5, Pedro, ele muda o foco, ele sai dos pastores, daqueles presbíteros, dirigentes, e ele se dirige aos jovens, aos adolescentes. Ele começa dizendo: semelhantemente, ou seja, igualmente, de igual modo, sede sujeito aos anciões, e todos sujeitos uns aos outros, respeitando uns aos outros, revestidos de humildade. Então, Pedro sai aqui dos seus dirigentes, seus pastores, presbíteros, ali que ele está escrevendo para eles, e se dirige aos mancebos, aos jovens, adolescentes. Começa dizendo, semelhantemente, ou seja, igualmente, o respeito, sede sujeito aos anciões. Quantos jovens hoje, quantos adolescentes não respeitam nem pai e mãe, e estão na igreja, são rebeldes, desobedientes, mas Pedro está dizendo aqui, semelhantemente, vocês jovens, mancebos, de igual modo sejam sujeitos aos anciões, e todos sujeitos uns aos outros. Os anciões têm o seu valor, os anciões já têm uma experiência de vida. Pedro está dizendo, olha, vocês de igual maneira sejam sujeitos aos anciões, escutem o que eles têm para passar, a experiência que eles têm, respeitando uns aos outros. E aí eu vejo um monte de jovem rebelde, um monte de adolescente rebelde, não sabem de nada. Mas só a misericórdia de Deus, não estão aprendendo do pai e a mãe. Olha, se grita com o pai, maltrata a mãe, imagina com um senhorzinho na rua, um idoso, uma idosa na rua. Eles não vão respeitar. Por quê? Porque ele não respeita nem pai e mãe. Mas Pedro está dizendo aqui, semelhantemente, ou seja, igualmente, de igual modo, seja sujeito aos anciões, jovens, adolescentes, rapazes, seja sujeito, rapaz, moça, aos anciões, respeitando uns aos outros, porque o ancião está também, você respeita o ancião, você aprende com ele te respeita e ele aprende com você, revestindo-se de humildade. Pedro está dizendo de humildade, um monte de gente soberba, mesmo sabendo. E Pedro diz, porque Deus abate os soberbos e dá graça aos humildes. Está aí a receita. Deus abate os soberbos e dá graça aos humildes. E infelizmente, é isso mesmo, às vezes o desrespeito começa dentro de casa, e esse desrespeito dentro de casa vai para a igreja, é a formação que ele tem em casa. É o que ele tem em casa, ele leva para a igreja, leva para a escola, tá certo? Por isso que uma boa educação em casa, a pessoa se torna um bom cidadão, um bom aluno, um bom servo de Deus. Olha, um bom filho, deixa eu falar aqui para você, um bom filho, que respeita o seu pai e sua mãe, que obedece,
que é dedicado, ele se torna um bom aluno, ele é um bom aluno, ele se torna um bom cidadão, ele se torna um bom servo de Deus, ele vai se tornar um bom esposo, um bom pai. Isso é verdade. Agora, quando ele não tem essa base dentro de casa, tudo isso vai ser também, vai lá para fora, vai para a igreja, ele vai ser um mau crente, um péssimo aluno, um péssimo indivíduo na sociedade. Por quê? Porque ele não tem nada que preste em casa. Então isso é muito forte, mas é verdade. Então Pedro diz aqui, ó, revestindo de humildade, seja humilde para aprender, humilde para com os outros, porque Deus abate os soberbos e dá graças aos humildes. Mas aqui cabe um comentário que não é uma falsa humildade. É porque tem alguns aí que apresentam humildade, mas é falsa. Não é sincera, mas tem que ser uma humildade sincera. Realmente, o exemplo arrasta, é isso aí mesmo. Para onde ele for, ele mostra quem ele é. Tá certo? E casa, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ninguém fica na minha casa de engano. Então, Pedro está falando isso, né? Mas seja humilde, não uma falsa humildade, uma humildade sincera, pois de pronto Deus não comunga com os soberbos. Deus abate o soberbo. E aí o versículo número 6 traz para nós a chave da vitória. O que diz o versículo 6, 1 Pedro, capítulo número 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Olha que bênção. Deus, meus irmãos, Ele é soberano. Você está se humilhando debaixo de alguém que é poderoso. E Pedro diz, da potente mão de Deus. Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Às vezes, estão nos humilhando. Às vezes uma pessoa, quem sabe tem um cargo acima do seu, hierarquicamente é superior a você, e ele não te suporta, e ele começa a te maltratar, ele começa a te humilhar. Isso acontece. Às vezes acontece conosco. As pessoas querem nos humilhar, as pessoas querem nos maltratar. Tá certo? Aparentemente estão fazendo de tudo para acabar com você, para acabar comigo, acabar conosco. Estão fazendo, mas não importa. O jovem, o adolescente, o ancião, não importa. Nos humilhar, porque se as potentes mãos de Deus estiverem sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a minha vida, no tempo de Deus, Ele vai te exaltar, no tempo de Deus Ele vai me exaltar. É Deus que exalta. Às vezes não estamos aguentando mais, mas o tempo da exaltação de Deus vai chegar na tua vida. Mas para isso tem que dar conforto de Deus. Você tem que crescer espiritualmente, porque quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, no tempo de Deus, no tempo certo, a exaltação de Deus vai chegar para nossas vidas. Isso é fato. E aí o versículo 7 traz para nós um conforto. A segurança de que não estamos sós. O versículo 7 traz para nós a segurança de que não estamos sós, que não estamos abandonados. E se algo incomoda, então temos em quem? Temos alguém que podemos lançar aquilo que nos preocupa, aquilo que nos incomoda, que nos traz ansiedade. E Pedro diz, porque Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Então não precisa se preocupar, você apenas tem que
louvar a Deus, levantar a mão, glorificar a Deus, glorificar o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. O versículo 7 diz isso. Versículo 7, lançando sobre Ele toda a força, porque Ele tem cuidado de nós. Nós temos alguém que cuida de nós. Às vezes você está preocupado com isso, preocupado com aquilo outro. Lance sobre Ele as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus questionamentos. Porque Pedro, escrevendo no versículo 7, diz assim: Ele tem cuidado de vós. Olha que bênção, que cuida de nós. Ele cuida de nós. E o versículo número 8, que a gente já vai estar encerrando, tem uma palavra para nós, para a gente ficar bem atento. Sede sóbrios. O que é sede sóbrio? Sede moderados. Andem em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o que é derredor? Eu vou falar de uma forma simples. Derredor é ao redor do redor. Então, se eu estou aqui de pé, ao meu redor eu tenho uma proteção. Só que após o meu redor, é isso que Pedro diz, ao derredor. Ao derredor tem um leão que está buscando a quem possa tragar, ele está bramando, ele quer destruir. Então, o derredor é ao redor do redor, porque o diabo ele fica ao derredor, porque ele está impedido pela proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra, Salmo 34, 7. Então, ao nosso redor está o anjo do Senhor. O salmista Davi, ele experimentou isso em sua vida. Se você teme ao Senhor, ao seu redor, mas se você não vigiar, o diabo que está ao derredor, ele entra e faz uma arruaça e faz aquilo que lhe é peculiar. O que é? Destrói a sua vida, destrói a minha vida, destrói a vida daqueles que não estão vigiando, daqueles que não estão atentos, daqueles em que o anjo do Senhor não está acampado ao seu redor. Então, quando eu não vigio, o diabo que está ao derredor, ele entra e arrebenta com a minha vida. Então, temos que vigiar, você tem que vigiar que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. E finalizando, o versículo de número 9, vem a orientação do apóstolo Pedro, quando ele diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha, isso aí é uma palavra de alento para nós. É muita luta, é muita prova. Meu irmão, Pedro que está dizendo que essas aflições, elas se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro, em tudo quanto tem lugar que tem servo do Senhor fazendo obra. Apenas nós, mas em toda parte no mundo inteiro, isso tem acontecido o quê? Aflições. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resisti. E aí ele não consegue e vai procurar outro para tentar. Quando nós resistimos, o diabo, ele vai procurar um outro que não resista. Infelizmente tem muitos por aí, muitos crentes que não resistem. E por não resistir, não somente eles sofrem, mas faz outros sofrer também. Suas famílias, seus amigos, não resistem, não se assujeitam a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando você sujeita, você resiste ao diabo. É claro. Mas o contrário senso é verdade. Quando eu não me sujeito a Deus, automaticamente o diabo me abraça. Então sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Irmãos, eu não sei se deu para vocês entenderem, mas a mensagem dessa noite foi essa: como devo proceder no meu dia a dia? Aí eu posso responder: ficando firme na fé, vigiando e certamente com humildade o Senhor vai nos dar a vitória. Como que devo proceder no meu dia a dia? Vigiando, se humilhando, porque certamente o Senhor nos dará a vitória. Amém? Eu deixo essa palavra para os irmãos nessa ano por cada um de vocês. Espero que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao coração de cada um de vocês. Deus tem nos conduzido nesses dias em que estamos de quarentena a estar trazendo essas palavras às quintas-feiras e aos domingos, e que essa palavra possa produzir aquilo que lhe apraz no coração de cada um. Se você puder compartilhar, compartilhe essa palavra, esse vídeo. Eu sei que ele fica um pouco longo, mas é para que tenha um entendimento. Nós trouxemos o entendimento daquilo que o apóstolo Pedro quis passar para os dirigentes, para os pastores, para os presbíteros, para os jovens. Igreja, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. Compartilhe, porque outras pessoas, de repente, irmãos, às vezes a gente não sabe, mas uma pessoa está assim, de repente assim, ela, quando clica, você compartilhou isso aí, ela clica e vê essa mensagem: eu estou sem sono, vou ver o que é isso aqui. Aí ela começa a ouvir, e ela começa a receber, o Espírito vai trabalhando, a pessoa está de serviço, madrugada. Se você compartilhar, essa mensagem pode falar poderosamente ao coração de alguém que está necessitado. Portanto, compartilhe, não custa nada, para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas através dessa palavra. Eu vou orar por você, e se Deus permitir, domingo agora às 19h30, estaremos trazendo mais uma palavra da parte de Deus para que você seja edificada. Feche os seus olhos, eu vou estar orando, abençoando sua vida e sua família. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por cada um que esteve atento à ministração dessa palavra, que esteve participando juntamente comigo, recebendo da parte do Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe essas vidas, abençoe a sua família. Pai, que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida deles. Cuida de cada detalhe deles, Pai, e que também o Senhor esteja abençoando a nossa nação. Mais uma vez eu quero colocar o Brasil aos teus cuidados. Ó Deus, desde o presidente da República, sua equipe, os ministérios, Deus, também os governadores, os prefeitos. Pai, em nome de Jesus, abençoa as autoridades, que o nosso Brasil passe por essa fase dessa pandemia do coronavírus, da Covid-19, que possa superar, Deus, e que possa vencer as adversidades, que o número de mortes seja o mínimo possível, ó Deus, e que a gente possa voltar à normalidade. Que o Senhor abençoe o Brasil, que volte a produzir, que volte a crescer, que o Brasil volte ao rumo que estava sendo conduzido em 2019 com crescimento. Pai, abençoando as vidas. Quantas pessoas já perderam o seu emprego? Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, fazendo com que as empresas, as indústrias, o comércio volte a contratar, que o Brasil possa voltar a prosperar. Eu repreendo toda ação do inferno contra a nossa nação e declaro a bênção do Senhor sobre a vida, sobre a serva do Senhor. Cada igreja espalhada pelo nosso Brasil afora, pelo mundo. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, onde estiver um servo e uma serva do Senhor, que a tua bênção seja sobre a vida deles. Mais uma vez, quero orar pelo meu bispo Elisiário Alves dos Santos, a missionária Lúcia, sua esposa, seu filho, sua filha, seus genros, sua nora, seus netos. Abençoa o teu filho, continua dando sabedoria a ele, saúde a sua esposa e seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o meu bispo, abençoo cada um que esteve conosco nesta noite, Pai, e que as tuas mãos poderosas estejam sobre a vida dele.
nós temos já agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos sejam prósperos, que a mão de Deus esteja sobre a vida dos irmãos. Se Deus permitir, domingo, 19h30, mais uma vez, 19h30 em ponto, nós vamos estar ministrando mais uma palavra para a glória de Deus. Até lá, que Deus abençoe os irmãos, um abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.